O frio de novembro pairava sobre Clermont, uma cidade de pedra no coração da Auvergne. A Europa acabara de sair de uma era de fomes, guerras feudais e fragmentação religiosa. Os príncipes combatiam entre si por castelos e terras, os camponeses viviam sob o peso de impostos e superstição, e a Igreja buscava recuperar o controle espiritual sobre um continente habituado à violência. Nesse cenário, o Papa Urbano II convocou um concílio que mudaria para sempre a história do mundo cristão. Era o ano de 1095. Urbano, nascido Odo de la Gerie, fora discípulo de Cluny, a poderosa ordem reformista que pregava a pureza do clero e a obediência ao papado. Herdeiro do pensamento de Gregório VII, Urbano compreendia que o poder de Roma dependia não apenas da fé, mas da capacidade de mobilizar massas. Quando os mensageiros do imperador bizantino Aleixo I Comneno chegaram à sua corte trazendo notícias do avanço turco na Anatólia e do perigo que ameaçava Constantinopla, Urbano viu algo mais que um pedido de ajuda, uma oportunidade de unificar a cristandade sob seu estandarte. O Império Bizantino havia perdido grande parte de seus domínios para os seljúcidas. As rotas de peregrinação para a Terra Santa estavam sitiadas por bandidos e fanáticos, e os relatos de ultrajes aos lugares sagrados inflamavam a imaginação dos europeus. Em Roma e nas abadias do norte, as narrativas de peregrinos que falavam de profanações no Santo Sepulcro misturavam-se com lendas de martírios e milagres. Urbano soube aproveitar esse fervor. Em Clermont, reuniram-se bispos, nobres e cavaleiros. Cronistas como Fulquério de Chartres e Roberto, o monge, relataram que o Papa subiu a uma plataforma improvisada, vestido com humildade, mas com a autoridade de quem se sabe dono de uma causa. Sua voz, grave e firme, elevou-se sobre a multidão. Falou do sofrimento dos cristãos do Oriente, do dever de seus irmãos ocidentais e da recompensa celestial reservada aos que empunhassem a espada por Cristo. "Deus o quer!" gritou alguém na multidão. A frase "Deus vult" espalhou-se como um fogo sagrado entre os presentes. O discurso de Urbano II foi tanto um chamado espiritual quanto uma manobra política. Os senhores feudais, que até então se haviam massacrado em guerras internas, encontraram naquela cruzada uma justificativa divina para sua violência. A Igreja, por sua vez, canalizava essa energia para um objetivo comum e ganhava autoridade sobre os exércitos. Os pobres, camponeses e artesãos viam na viagem à Terra Santa uma promessa de redenção, uma forma de escapar do pecado e da miséria terrena. O Papa ofereceu indulgência plena aos participantes, a absolvição de todos os pecados e a garantia da vida eterna. Era uma promessa sem precedentes. Ficou decretado que os cruzados usariam uma cruz de tecido costurada em suas vestes, símbolo de seu voto sagrado. Esse emblema, que começava a aparecer em roupas humildes e armaduras brilhantes, unificou milhares sob um mesmo sinal. A palavra cruzado ainda não existia, mas seu espírito já percorria os caminhos da Europa. O chamado papal espalhou-se rapidamente. Clérigos itinerantes percorriam aldeias e mercados repetindo a mensagem com dramatismo. Nos sermões misturavam-se profecias do Apocalipse e descrições do paraíso. Falava-se de monstros orientais, de cidades douradas, de relíquias que aguardavam libertação. A cruzada tornou-se um mito em formação, uma guerra santa que prometia a glória de Deus e, para muitos, riquezas inimagináveis. Os reis europeus receberam a notícia com reservas. Henrique IV do Sacro Império e Filipe I da França estavam excomungados ou em conflito com o Papa, e portanto não podiam participar sem submeter-se à sua autoridade. Urbano II preferiu apoiar-se na pequena nobreza, duques, condes e cavaleiros sem terras. Assim nasceram as primeiras alianças que dariam forma à Primeira Cruzada. Godofredo de Bulhão, Boemundo de Taranto e Raimundo IV de Tolosa foram alguns dos primeiros a responder ao chamado. Seus nomes converter-se-iam em lenda. Enquanto isso, as ordens monásticas preparavam-se para acompanhar os exércitos. Os monges guerreiros ainda não existiam formalmente, mas a ideia de uma milícia cristã começou a tomar forma nesses dias. Os clérigos abençoavam espadas e lanças, transformando a guerra em um sacramento. Os peregrinos agrupavam-se nas estradas empoeiradas, levando o pouco que possuíam. Alguns marchavam descalços, outros com a cruz gravada no peito, convencidos de que Jerusalém era o destino da alma e do corpo. As consequências do discurso de Clermont foram imediatas e avassaladoras.
Em poucos meses, a Europa foi sacudida por uma mobilização inédita. As rotas para o Oriente encheram-se de homens, mulheres e crianças. Nem todos eram nobres ou soldados, a maioria era de camponeses atraídos pelo fervor religioso e pela esperança de um mundo melhor. Em sua ignorância, muitos acreditavam que Jerusalém estava a poucos dias de caminho, sem saber que os aguardavam anos de viagem e um continente inteiro pela frente. A mensagem do Papa distorceu-se ao espalhar-se. Em regiões como a Renânia, grupos de fanáticos começaram a atacar comunidades judaicas, que consideravam inimigos de Cristo dentro da Europa. Esses massacres, mais tarde chamados de pogroms, anteciparam a violência que a cruzada desencadearia fora do continente. Nem Urbano II, nem a hierarquia eclesiástica conseguiram conter o caos. O fervor tornara-se autônomo e a fé, uma força descontrolada. O Concílio de Clermont terminou com uma imensa procissão. Cronistas relatam que os sinos tocaram durante horas enquanto os participantes costuravam cruzes vermelhas em suas túnicas. Urbano II, consciente do que havia desencadeado, viajou pela França durante meses, pregando em cidades como Tours, Limoges e Nimes. Cada sermão aumentava a maré humana disposta a partir para o Oriente. Era uma campanha espiritual que se transformara em movimento político e militar. Mensageiros partiram rumo à Itália, Germânia e Inglaterra. Em poucos meses, a cristandade ocidental vibrava com uma única ideia: libertar o Santo Sepulcro. Ninguém sabia ainda que aquela expedição improvisada reuniria desde mendigos até senhores feudais, desde fanáticos religiosos até mercenários gananciosos. A Europa inteira, movida pela fé e pela miséria, preparava-se para marchar rumo a um horizonte desconhecido. O Papa, desde Roma, abençoou a empreitada. Em sua mente, tratava-se não apenas de recuperar Jerusalém, mas de reafirmar a supremacia papal sobre o império e as monarquias. Se Constantinopla fosse salva e Jerusalém conquistada, Roma voltaria a ser o coração espiritual de ambos os mundos cristãos, Oriente e Ocidente. Mas antes que os exércitos organizados dos grandes nobres partissem, outro movimento mais espontâneo e caótico sairia primeiro. Ficaria conhecido como a Cruzada dos Pobres, uma multidão guiada não por reis nem papas, mas por um profeta errante. A Cruzada dos Pobres. O eco do chamado papal percorreu os caminhos da Europa com uma força inesperada. Mas antes que os grandes senhores pudessem reunir seus exércitos, antes que os arautos do Papa organizassem rotas e provisões, uma maré humana ergueu-se por conta própria. Não traziam estandartes dourados nem armaduras reluzentes. Seus nomes não ficariam gravados em crônicas heróicas. Eram camponeses, artesãos, mendigos e mulheres, convencidos de que a salvação estava no Oriente e que Deus guiaria seus passos melhor do que qualquer rei. Assim nasceu aquilo que a história lembraria como a Cruzada dos Pobres, um movimento tão místico quanto trágico. O homem que acendeu aquela chama chamava-se Pedro, o eremita. Era um monge de aspecto raquítico, barba descuidada e olhar intenso, que pregava a penitência e o fim dos tempos. Tinha peregrinado a Jerusalém anos antes e assegurava ter visto com seus próprios olhos os ultrajes sofridos pelos cristãos sob domínio muçulmano. De regresso à França, proclamou que Cristo lhe havia aparecido em sonhos, ordenando-lhe reunir um exército de fiéis para libertar o Santo Sepulcro. Sua voz áspera ressoou em praças e caminhos, e milhares de homens e mulheres o seguiram convencidos de que marchavam sob mandato divino. Na primavera de 1096, as primeiras colunas de peregrinos começaram sua travessia. Partiram sem organização militar, sem estratégia e com escassos alimentos. Cada grupo proclamava-se cruzado, embora poucos soubessem para onde iam exatamente. Alguns portavam simples cajados com cruzes entalhadas, outros levavam cabras ou galinhas para a viagem, como se partissem para uma feira distante. O entusiasmo era sua maior força e sua condenação. Ao longo do Vale do Reno, os seguidores de Pedro misturaram-se com bandos de camponeses armados com foices e lanças oxidadas. Um de seus capitães, Walter Sans-Avoir, apelidado Walter o Desprovido, liderava uma vanguarda composta por poucos centenas de homens mal equipados. Suas fileiras cresciam a cada aldeia que atravessavam. À medida que avançavam para o leste, a fronteira entre peregrinação e saque começou a esbater-se.
As aldeias judaicas da Alemanha foram as primeiras a sofrer a fúria do fervor mal dirigido. Em lugares como Worms, Mainz e Colônia, desencadearam-se matanças impulsionadas por pregadores fanáticos que proclamavam que antes de libertar Jerusalém, deviam purificar a Europa de inimigos de Cristo. Mulheres, idosos e crianças foram assassinados em nome da mesma cruz que diziam defender. Esses pogroms, mais do que um prelúdio piedoso, mostraram a face sombria da cruzada popular. Uma fé desenfreada, sem guia nem controle. O arcebispo de Mogúncia e outros prelados tentaram deter as massas, mas a turba era incontrolável. Os cronistas contemporâneos narraram com horror como alguns judeus, encurralados, preferiram suicidar-se a ser batizados à força. Urbano II jamais ordenou tais atos, mas o fogo que acendera em Clermont já ardia fora de seu alcance. Para o verão, os exércitos improvisados de Pedro, o Eremita, e Walter Sanzavoix atravessaram os Alpes rumo ao Sacro Império e depois à Hungria. As tensões aumentavam. Os cruzados, famintos, começaram a saquear celeiros e mercados, provocando a ira dos camponeses locais. Em Semlin, uma disputa por uma capa roubada terminou numa batalha campal contra os húngaros. Em Belgrado, o exército bizantino teve de intervir para conter os peregrinos que incendiavam aldeias e atacavam quem se lhes opunha. A ideia de uma guerra santa transformava-se num êxodo anárquico. Finalmente, em agosto de 1096, os sobreviventes alcançaram Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno, surpreendido ao ver chegar milhares de camponeses famélicos em vez de cavaleiros, recebeu-os com desconfiança. Temia que aquele enxame desordenado provocasse distúrbios na capital. Ordenou que lhes dessem alimento, mas exigiu que atravessassem rapidamente o Bósforo em direção à Ásia Menor, longe das muralhas imperiais. Pedro aceitou, confiando que Deus lhes abriria o caminho até Jerusalém. Do outro lado do mar, aguardava-os a realidade. Na Anatólia, o poder turco-seljúcida dominava as fortalezas e rotas comerciais. Sem disciplina nem conhecimento do terreno, os cruzados avançaram em debandada. Dividiram-se em pequenos grupos à procura de comida, sem coordenação. Crendo que os muçulmanos fugiam, lançaram-se ao ataque perto de Civitó, nas proximidades de Niceia. Ali aguardava-os uma emboscada devastadora. Os seljúcidas, exímios cavaleiros arqueiros, rodearam-nos e aniquilaram-nos em questão de horas. As crônicas bizantinas falam de dezenas de milhares de mortos. Os poucos sobreviventes foram capturados ou escravizados. Walter Sanzavoix morreu em combate, atravessado por flechas. O campo ficou coberto de corpos e os estandartes de cruz improvisados afundaram no pó e no sangue. Foi o primeiro desastre das cruzadas, consumado antes que a verdadeira guerra começasse. Pedro, o eremita, sobreviveu porque havia regressado temporariamente a Constantinopla para pedir víveres ao imperador. Quando recebeu a notícia da chacina, caiu numa crise de fé. Alguns cronistas descrevem-no vagando em silêncio pelos corredores do palácio bizantino como um profeta derrotado. Aleixo I obrigou-o a permanecer sob vigilância até a chegada dos verdadeiros exércitos cruzados. Seu sonho de libertar Jerusalém convertera-se em tragédia antes de tocar o deserto. Ainda assim, a cruzada dos pobres deixou uma marca profunda. Demonstrou o poder da pregação e o desespero que percorria a Europa. O povo comum havia respondido com uma intensidade que nenhum rei previra. Aquela massa anônima, movida por visões e promessas de redenção, antecipara o que viria, uma mobilização continental que uniria sob a mesma cruz milhares de cavaleiros, nobres e guerreiros experientes. Mas também ensinar aos bizantinos e aos muçulmanos que o fervor ocidental podia ser tão caótico quanto implacável. Quando Pedro, o eremita, contemplou desde Constantinopla o horizonte do Bósforo, viu surgir os estandartes dos verdadeiros exércitos cristãos. Ao contrário dos seus, esses homens vinham armados, organizados e comandados por nobres de renome. Entre eles marchavam Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Toulouse e Tancredo de Hauteville. Era o começo da Primeira Cruzada, a guerra que levaria o fogo do Ocidente até os muros de Jerusalém. A Primeira Cruzada, 1096 a 1099. O outono de 1096 viu chegar a Constantinopla uma sucessão de exércitos ocidentais como nunca antes.
Não eram turbas de camponeses, mas contingentes armados, disciplinados e chefiados por nobres com experiência militar. Cada um respondia à mesma cruz costurada nas capas, mas obedeciam a senhores distintos. O imperador bizantino Aleixo I Comneno, que pedira ajuda e não uma invasão, recebeu-os com um equilíbrio entre diplomacia e desconfiança. O destino de Jerusalém dependia agora de homens que, para além da fé, carregavam ambições muito terrenas. O primeiro a chegar foi Hugo de Vermandois, irmão do rei de França. Depois chegaram Godofredo de Bouillon e seu irmão Balduíno, nobres da Lorena, Boemundo de Tarento e seu sobrinho Tancredo, normandos do sul da Itália, Raimundo IV de Toulouse, um veterano com mais fé do que fortuna, e Roberto da Normandia, irmão do rei inglês Guilherme II. Todos juraram a instâncias do imperador devolver ao Império Bizantino qualquer território reconquistado. Mas a promessa, feita com lábios tensos e olhares calculados, logo seria traída. A travessia do Bósforo marcou o verdadeiro início da cruzada. Na primavera de 1097, os exércitos cristãos cruzaram para a Ásia Menor. Seu primeiro objetivo era Niceia, uma cidade fortificada sob controle seljúcida. Durante semanas, sitiaram-na com a ajuda de engenheiros bizantinos. As torres de cerco avançavam lentamente entre flechas e fogo grego. Finalmente, a 19 de junho de 1097, a cidade capitulou, mas não perante os cruzados, e sim perante Aleixo I, que negociou sua rendição separadamente. Os cruzados sentiram-se traídos, haviam derramado sangue para entregar a vitória a outro. Essa desconfiança para com Bizâncio marcaria toda a expedição. De Niceia, os exércitos avançaram rumo ao coração da Anatólia. Em Dorileia, em julho do mesmo ano, foram atacados pelos turcos de Kilij Arslan I, que tentou repetir a chacina de Civitó. Mas os cruzados, melhor organizados, resistiram à investida. A cavalaria pesada ocidental, com suas armaduras reluzentes ao sol da Ásia, lançou-se ao contra-ataque e esmagou os turcos numa carga devastadora. Foi a primeira grande vitória cristã no Oriente e o eco desse triunfo percorreu toda a Europa. O avanço foi árduo. O calor, a sede e as longas distâncias ceifavam mais vidas do que o inimigo. As crônicas descrevem exércitos reduzidos a esqueletos marchando entre desertos e montanhas. Em outubro de 1097 alcançaram Antioquia, uma cidade imensa rodeada por muralhas impossíveis de escalar. O cerco prolongou-se por 8 meses. Os cruzados morriam de fome, enquanto os defensores muçulmanos sofriam o mesmo destino. Doenças alastravam-se e os cavaleiros comiam seus próprios cavalos. Ainda assim, a fé sustentava-os. Dizia-se que quem morresse ante os muros de Antioquia iria direto para o paraíso. Foi a traição que decidiu a batalha. Em junho de 1098, Boemundo de Tarento subornou um guarda armênio que abriu uma porta durante a noite. Os cruzados entraram silenciosamente e tomaram a cidade. O saque foi brutal. Quando a aurora iluminou as ruas, Antioquia ardia. Mas a vitória durou pouco. Um exército muçulmano maior, comandado por Kerboga de Mossul, chegou para sitiar os sitiadores. Os cruzados ficaram encurralados entre as muralhas e a espada. Foi então que apareceu uma relíquia que mudou a moral do exército. A lança do destino, descoberta por um monge chamado Pedro Bartolomeu, que afirmava ser a mesma que perfurara o lado de Cristo na cruz. Verdadeira ou não, a visão daquele ferro enferrujado reavivou a esperança. A 28 de junho de 1098, os cruzados, numa carga desesperada, saíram das muralhas e aniquilaram o exército inimigo. Antioquia ficou em suas mãos, mas à custa da desconfiança e da morte de milhares. A expedição continuou rumo ao sul, enfraquecida e dividida. Raimundo de Toulouse queria entregar Antioquia ao imperador, mas Boemundo reclamou-a como sua. Foi o primeiro reino cruzado, nascido não por mandato papal, mas pela ambição feudal. Na rota para Jerusalém, os cruzados fundaram fortalezas em locais estratégicos e enfrentaram doenças, fome e deserções. Contudo, seu objetivo mantinha-se intacto, a Cidade Santa. A 7 de junho de 1099, os cruzados divisaram finalmente Jerusalém. A visão das muralhas de pedra branca fez cair muitos de joelhos. Mas a cidade, sob controlo do governador fatímida Iftikhar al-Dawla, estava preparada.
O cerco durou mais de um mês. Sem máquinas de guerra nem água, os cruzados construíram torres com madeira trazida desde Samaria. Disse que os sacerdotes abençoavam cada tábua, convencidos de que a cruz se ergueria novamente sobre a terra prometida. A 15 de julho, ao amanhecer, as trombetas ressoaram. Godofredo de Bouillon dirigiu o ataque pelo norte, enquanto Tancredo avançava pelo sul. As torres de cerco, cobertas com peles úmidas para resistir ao fogo, aproximaram-se das muralhas. Os gritos misturaram-se com salmos e clamores. Quando a primeira cruz cristã foi içada sobre as muralhas, o fervor irrompeu. As portas foram derrubadas e a cidade caiu. O que se seguiu marcou um dos episódios mais terríveis da história medieval. Os cruzados, enlouquecidos pela fome e pela vitória, desencadearam um banho de sangue. Muçulmanos, judeus e até cristãos orientais foram assassinados sem distinção. As crônicas falam de ruas alagadas de sangue até aos joelhos, de corpos empilhados nos pátios do templo. Mesmo alguns testemunhos europeus, como o de Raimundo de Aguilers, admitiram que ninguém ficou com vida. Para os vencedores foi a purificação da Cidade Santa. Para as suas vítimas, o inferno na terra. 3 dias depois, os cruzados reuniram-se em procissão rumo ao Santo Sepulcro, descalços, chorando e cantando hinos. Haviam cumprido a promessa feita em Clermont. No centro de Jerusalém, Godofredo foi eleito governante, mas recusou o título de rei. Chamou-se Defensor do Santo Sepulcro, afirmando que não usaria coroa onde Cristo tivera espinhos. Assim nasceu o Reino de Jerusalém, o mais sagrado e disputado de todos os domínios cruzados. Enquanto o eco da vitória se estendia pela Europa, os novos senhores do Oriente começavam a organizar suas terras. A cruzada havia triunfado, mas seu sucesso era frágil. Os muçulmanos preparavam sua vingança, e os reinos cruzados, isolados e divididos, teriam de aprender a sobreviver rodeados de inimigos e desertos. O Reino de Jerusalém. Quando o pó do cerco se dissipou e as fogueiras do saqueamento se apagaram, os cruzados enfrentaram uma realidade desconhecida. Haviam conquistado a Cidade Santa, mas não sabiam como governá-la. Em um território distante, cercado por inimigos e culturas estranhas, nasceu o Reino de Jerusalém, uma entidade política frágil e fervorosa que simbolizava tanto o triunfo espiritual do Ocidente quanto sua ambição terrena. Em julho de 1099, após a queda de Jerusalém, os líderes cruzados se reuniram para decidir o futuro do novo domínio. A morte de Adhemar de Lepuy, legado papal, deixara um vazio moral, e o imperador bizantino Aleixo I estava longe demais para intervir. Entre os nobres, o maior prestígio recaía sobre Godofredo de Bouillon, o herói da conquista. Os demais, conscientes de sua autoridade espiritual, escolheram-no para liderar o reino. Mas Godofredo rejeitou o título de rei. «Não levarei uma coroa de ouro onde meu salvador levou uma de espinhos», declarou, proclamando-se defensor do Santo Sepulcro. Sua humildade aparente era também uma declaração de poder. A realeza de Jerusalém não pertencia a nenhum homem, mas a Deus. O novo reino estendia-se de Jafa, na costa mediterrânea, até o rio Jordão e de Haifa até Hebrom. Ao norte surgiram os condados de Trípoli, Edessa e Antioquia, governados por outros cruzados que haviam fundado seus próprios feudos. O conjunto desses territórios seria conhecido como os Estados Cruzados do Oriente. Embora unidos pela fé, na prática funcionavam como uma rede de senhorios feudais, onde cada nobre defendia seu castelo e sua influência. Godofredo estabeleceu sua corte na Torre de Davi, onde os clérigos latinos substituíram o clero grego e siríaco. Impôs-se o rito romano, e criaram-se bispados sob autoridade papal. As igrejas foram novamente consagradas e organizaram-se peregrinações aos lugares santos. Monges beneditinos, cônegos e clérigos de toda a Europa começaram a chegar, trazendo livros, relíquias e normas monásticas. Jerusalém, que fora cidade muçulmana durante 4 séculos, transformava-se em um enclave latino. Mas a sobrevivência do reino dependia do comércio e da força. As caravanas marítimas de Gênova, Pisa e Veneza traziam suprimentos e soldados em troca de privilégios portuários. O mar tornou-se a artéria vital dos cruzados. Em terra, as rotas eram perigosas e os inimigos numerosos. Os fatímidas, derrotados em Jerusalém, continuavam controlando o Egito. Os seljúcidas mantinham Damasco e Alepo.
O jovem reino era uma ilha cercada de espadas. A organização feudal adaptou-se ao deserto. Os cruzados introduziram castelos fortificados em pontos estratégicos: Belvoir, Querac, Montreal, Toron e, mais tarde, o lendário Crac dos Cavaleiros. Essas fortalezas não só protegiam as rotas, como eram centros de poder militar e religioso. Nelas misturavam-se a arquitetura europeia e técnicas orientais. Torres quadradas, muralhas duplas, cisternas e passagens ocultas. Cada pedra representava uma fronteira entre dois mundos. A vida em Jerusalém, no entanto, era um paradoxo. Os conquistadores eram minoria entre uma população majoritariamente muçulmana e cristã oriental. Os latinos governavam das alturas, enquanto os nativos sustentavam a agricultura e o comércio. A administração era complexa, coexistiam leis francas, costumes locais e decretos eclesiásticos. A Igreja controlava tanto a justiça quanto a educação, e o Papa nomeava patriarcas latinos que supervisionavam o culto. A religião impregnava a política, e cada vitória ou derrota era interpretada como sinal do favor ou castigo divino. Em 1100, a morte de Godofredo marcou o fim da primeira fase do reino. Seu irmão Balduíno de Bolonha, conde de Edessa, retornou a Jerusalém e aceitou o que seu predecessor recusara. Foi coroado como Balduíno I, rei de Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro. Com ele começou a monarquia latina da Terra Santa. Ao contrário do irmão, Balduíno foi mais pragmático do que piedoso. Consolidou as fronteiras, fortaleceu a frota e estendeu o reino até o Mar Vermelho, chegando a tomar o porto de Aila, no Golfo de Áqaba. Sob seu governo, o reino adquiriu traços europeus, criaram-se cortes feudais, introduziram-se impostos e a nobreza franca estabeleceu-se em terras férteis próximas a Jerusalém e Nablus. Casamentos mistos com mulheres locais tornaram-se comuns, criando uma nova aristocracia híbrida. As crônicas muçulmanas descrevem com assombro como os senhores francos aprendiam árabe, vestiam túnicas leves e adotavam costumes orientais, mantendo sua fé com zelo. Nesse mestiçagem cultural nasceu uma forma particular de sociedade cruzada. A defesa do reino, porém, exigia mais do que castelos e leis. As rotas de peregrinação eram constantemente atacadas por bandidos e tribos nômades. Para protegê-las, surgiram as ordens militares, uma das inovações mais influentes da Idade Média. Em 1119, um grupo de cavaleiros liderados por Hugo de Payns formou a Ordem do Templo, cujos membros juraram castidade, obediência e pobreza, dedicando a vida à defesa dos peregrinos. Seu quartel-general instalou-se no recinto do antigo Templo de Salomão, de onde veio seu nome, Templários. Quase ao mesmo tempo surgiu a Ordem do Hospital de São João, originada em um hospício para peregrinos em Jerusalém. Os hospitalários, que combinavam caridade com guerra, tornaram-se uma força militar disciplinada e devota. Ambas as ordens, armadas de fé e ferro, seriam pilares da defesa do reino por mais de um século. Os monges guerreiros transformaram espiritualidade em estratégia e a cruz em estandarte de guerra. O reino de Jerusalém atingiu seu apogeu sob Balduíno II e Fulk de Anjou, que reforçaram alianças com Trípoli e Antioquia. As relações com Bizâncio melhoraram brevemente, mas as tensões persistiram. Os seljúcidas, divididos em emirados, aguardavam sua oportunidade. Enquanto isso, caravanas cristãs continuavam chegando da Europa, trazendo novas ondas de cruzados, comerciantes e aventureiros. Jerusalém havia se tornado um cadinho de línguas, moedas e credos. A vida nos Estados Cruzados. Durante as décadas que se seguiram à conquista de Jerusalém, o Oriente Latino transformou-se num novo mundo, onde Europa e Ásia se entrelaçavam numa convivência tão frágil quanto fascinante. Os reinos cruzados, Jerusalém, Edessa, Trípoli e Antioquia, não eram simples enclaves militares, mas laboratórios culturais nos quais a fé, o comércio e a diplomacia moldavam uma sociedade distinta de tudo o que o Ocidente conhecia. Em suas ruas ressoavam orações em latim, grego, árabe e armênio. Os mercados misturavam especiarias orientais com moedas francesas, e as cruzadas, nascidas como Guerra Santa, transformavam-se pouco a pouco em convivência forçada. O reino de Jerusalém, coração dos Estados Cruzados, mantinha sua autoridade sobre os demais feudos por meio de uma rede feudal complexa. Os barões francos governavam de fortalezas de pedra, cercados por camponeses muçulmanos que cultivavam suas terras em troca de tributos.
A maior parte da população não era cristã latina, mas muçulmana ou cristã oriental, composta por armênios, siríacos, gregos ortodoxos e maronitas, que aceitavam o domínio franco em troca de certa tolerância. A administração adaptou-se à diversidade. Os cruzados mantiveram funcionários locais para arrecadar impostos e traduzir documentos. Nas cidades, os tribunais combinavam direito feudal e costumes orientais. O cotidiano dos cruzados era muito diferente daquele que tinham conhecido na Europa. Os cavaleiros que partiram das terras chuvosas do norte encontraram no Levante um clima ardente, desertos intermináveis e costumes estranhos. Aprenderam a vestir túnicas leves, proteger-se do sol com turbantes e usar perfumes e ungüentos para suportar o calor. As casas eram construídas com pátios internos, fontes e terraços, seguindo o modelo árabe. A dieta mudou. O vinho era misturado com água, comiam-se tâmaras, romãs e cordeiro temperado com especiarias antes conhecidas apenas nos portos italianos. Os casamentos entre cruzados e mulheres locais eram frequentes. Desses vínculos surgiu uma nobreza mestiça, metade franca e metade oriental, que falava vários idiomas e entendia tanto a missa latina quanto o chamado do muezim. Aos olhos dos europeus recém-chegados, os francos da Terra Santa pareciam quase árabes. Vestiam roupas de seda, montavam cavalos leves e comerciavam com muçulmanos. A fronteira entre conquistador e nativo dissolvia-se sob o sol do deserto. O comércio florescia. Cidades portuárias como Acre, Jafa, Tiro e Trípoli tornaram-se centros cosmopolitas. Os mercadores genoveses, pisanos e venezianos estabeleceram seus próprios bairros, isentos de impostos e regidos por suas próprias leis. Os caravansarais transbordavam de mercadorias, tecidos de Damasco, incenso da Arábia, especiarias da Índia e açúcar da Palestina. No porto de Acre, ouviam-se dialetos de toda a Europa, enquanto os escribas contavam lucros sob o símbolo da cruz. O ouro e a fé circulavam pelas mesmas mãos. A igreja mantinha influência absoluta. Cada cidade tinha um patriarca ou arcebispo latino, e as ordens monásticas administravam hospitais, hospícios e escolas. Os hospitalários, além de sua função militar, atendiam peregrinos e doentes. Os templários fortificaram as rotas e tornaram-se banqueiros da cristandade. Recebiam depósitos na Europa e entregavam o equivalente em Jerusalém, criando o primeiro sistema financeiro internacional da Idade Média. Sua bandeira branca com a cruz vermelha tornou-se símbolo de disciplina e fé militante. No entanto, a vida nos Estados Cruzados não era idílica. As guerras eram constantes. Todos os anos ocorriam incursões muçulmanas vindas de Damasco ou do Egito. As caravanas cristãs viajavam escoltadas e as fronteiras moviam-se como as areias do deserto. Os castelos, Queraque, Montreal, Belvoir, Craque dos Cavaleiros, eram tanto residências como fortalezas. Seus muros espessos abrigavam não apenas soldados, mas também camponeses e comerciantes refugiados durante os ataques. De suas ameias, os cruzados observavam o horizonte com uma mistura de medo e fervor. A convivência com o mundo islâmico era tensa, mas inevitável. Durante as tréguas, permitia-se o comércio e a troca diplomática. Alguns emires enviavam embaixadas a Jerusalém, outros negociavam resgates e tratados. Os cruzados aprenderam a respeitar, embora sem compreender totalmente a sofisticação do mundo muçulmano. As ciências, a medicina e a arquitetura árabe deixaram marcas neles. Os médicos francos adotaram remédios orientais e os artesãos aprenderam novas técnicas de mosaico, vidro e metalurgia. Nos mosteiros copiavam-se textos gregos e árabes traduzidos ao latim. As cruzadas, que pretendiam expulsar o Islã, acabavam absorvendo parte de sua cultura. Mas as tensões internas eram tão perigosas quanto as externas. Os senhores feudais rivalizavam por territórios. Os reis de Jerusalém dependiam do apoio europeu e das frotas italianas. Patriarcas e bispos discutiam com os nobres sobre a autoridade do Papa, enquanto comerciantes enriquecidos compravam títulos e castelos. O espírito original da cruzada, sacrifício e devoção, transformava-se num sistema feudal de interesses. Muitos cavaleiros viam o reino não como um voto espiritual, mas como uma oportunidade de fortuna. As disputas sucessórias e os casamentos políticos criavam um clima de intriga que minava a unidade. Os cronistas muçulmanos observavam tudo com paciência.
Sabiam que os cruzados eram poucos e que sua força dependia dos reforços ocidentais. Enquanto isso, o mundo islâmico começava a reorganizar-se. No norte, os zengidas de Mossul consolidavam seu poder. Em Damasco e Alepo, surgiam líderes capazes de unificar exércitos dispersos. O equilíbrio começava a inclinar-se lentamente. Apesar da prosperidade aparente, o reino de Jerusalém e seus domínios eram um castelo de areia sustentado por alianças efêmeras. Sua riqueza despertava a cobiça de todos, e sua fraqueza, a tentação de ataque. Quando os exércitos muçulmanos começaram a recuperar terreno, o primeiro sinal da tempestade veio do norte. No ano de 1144, a cidade de Edessa, a mais antiga das fundações cruzadas, caiu sob o poder de um senhor muçulmano. Essa perda, aparentemente distante, abalou toda a cristandade. Pela primeira vez, uma das conquistas sagradas havia sido tomada. A queda de Edessa, 1144. Por mais de 4 décadas, os reinos cruzados haviam sobrevivido entre pactos e espadas, resistindo em um equilíbrio tão precário quanto inverossímil. Mas esse equilíbrio estava prestes a romper-se. No extremo norte do mundo latino, onde o Eufrates serpenteava entre colinas áridas, encontrava-se Edessa, a primeira conquista cristã no Oriente e a mais exposta. Era uma cidade de pedra e areia, fundada em tempos romanos, convertida em bastião de fé e fronteira entre duas civilizações. Ali começou a tragédia que acenderia uma nova cruzada. O condado de Edessa havia sido estabelecido por Balduíno de Bulonha, irmão de Godofredo, antes que este assumisse o trono de Jerusalém. Ao contrário de outros estados cruzados, não tinha acesso ao mar nem apoio marítimo. Estava rodeado de inimigos e dependia de frágeis alianças com senhores armênios e principados muçulmanos. Sua sobrevivência dependia mais da diplomacia do que da força. Durante anos, os condes sucessivos mantiveram uma paz tensa com as potências vizinhas, enviando tributos e concertando casamentos. Mas em meados do século XII, o mapa político do Oriente começou a mudar. Do leste surgia um novo poder, os Zêngidas, uma dinastia muçulmana decidida a unificar a Síria e a Mesopotâmia sob uma só bandeira. Seu líder, Imad ad-Din Zengi, governador de Mossul e Alepo, era um comandante implacável, dotado de astúcia política e fervor religioso. Via nos cruzados não apenas invasores, mas uma ferida aberta no mundo islâmico. Para ele, a luta contra os latinos não era uma guerra a mais, mas uma obrigação sagrada. Suas campanhas unificaram tribos e cidades que durante décadas haviam lutado entre si. Em sua figura começava a forjar-se a ideia de jihad como resistência política e espiritual. Em 1144, Zeng viu sua oportunidade. O conde Jocelino II de Courtenay, governante de Edessa, havia abandonado temporariamente a cidade para apoiar seu aliado, o príncipe de Antioquia. A guarnição que ficou para trás era fraca e mal equipada. Os espiões zêngidas informaram o vazio e o emir reuniu seu exército em segredo. Em novembro, as tropas muçulmanas cruzaram o Eufrates sob bandeiras negras. Centenas de arqueiros, lanceiros e cavaleiros turcomanos avançaram em silêncio em direção às muralhas de Edessa. A neve cobria as colinas e os defensores mal tiveram tempo de fechar as portas. O cerco foi rápido e cruel. Zengi mandou erguer torres de madeira e catapultas que lançavam pedras e fogo. Os muros antigos e rachados começaram a ceder. Dentro, os habitantes, principalmente armênios, siríacos e francos, rezavam dia e noite. Os templos se encheram de gritos e os sacerdotes latinos abençoavam espadas enferrujadas. As crônicas armênias relatam que durante as noites o céu tingia-se de vermelho pelos incêndios, enquanto os minaretes tremiam sob os golpes das catapultas. Em 24 de dezembro, após um mês de cerco, uma das torres desabou. Os soldados zêngidas irromperam pela brecha. A cidade caiu em poucas horas. O que se seguiu foi uma carnificina. Milhares de cristãos foram mortos, as igrejas saqueadas, as relíquias roubadas ou profanadas. As mulheres e as crianças foram tomadas como escravas. Zeng permitiu o saque por um dia inteiro antes de ordenar o fim da matança, declarando que Edessa pertencia ao Islã. Quando os estandartes negros se ergueram sobre as muralhas, o mundo cruzado compreendeu que sua fronteira mais vulnerável havia desaparecido. A notícia do desastre demorou semanas para chegar a Jerusalém.
Quando os mensageiros finalmente chegaram, o rei Fulco de Anjou havia morrido e sua esposa Melisenda governava como rainha. As cortes encheram-se de lamentos. Os templários e hospitalários enviaram reforços tardios, mas Edessa já era um campo de ruínas. Na Europa, os monges pregadores transformaram a queda em símbolo do pecado coletivo da cristandade. As igrejas ressoaram com sermões que falavam de castigo divino e penitência. Pela primeira vez, os cruzados não eram os conquistadores, mas os vencidos. O Papa Eugênio III, alarmado, emitiu uma bula intitulada Quantum Praedecessores, convocando uma nova cruzada para recuperar Edessa e proteger a Terra Santa. Mas desta vez não seriam nobres menores os chamados, mas reis. O eco do desastre chegou à França e ao Sacro Império Romano-Germânico, onde dois monarcas decidiram responder ao chamado papal, Luís VII de França e Conrado III da Alemanha. A Igreja sonhava com uma aliança real que repetisse os triunfos da Primeira Cruzada, mas o mundo já não era o mesmo. Enquanto isso, Zeng celebrava sua vitória em Alepo. Sua conquista foi recebida com júbilo por todo o mundo islâmico. Os poetas o chamaram de o braço de Deus e o destruidor dos francos. Contudo, sua glória seria breve. Em 1146, apenas 2 anos depois, Zeng foi assassinado enquanto dormia por um de seus escravos. Seu filho, Nur ad-Din, herdou seu trono e sua visão, a unificação do Islã frente ao inimigo latino. A semente que seu pai havia plantado logo germinaria em uma geração de guerreiros mais disciplinados e devotos. Nas cidades cruzadas, a perda de Edessa semeou o pânico. Antioquia temia ser a próxima. Os mercadores evacuavam caravanas rumo à costa, os templários reforçavam suas fortalezas e os monges pregavam que Deus havia retirado seu favor. As velhas rivalidades entre nobres voltaram a surgir. Alguns acusavam Bizâncio de traição, outros o pecado e a corrupção dos próprios cruzados. A Europa, mais uma vez, preparava-se para marchar ao Oriente com a promessa de redenção e glória. O eco dos sinos em Roma anunciava o início de uma nova cruzada. Mas desta vez a empreitada não seria guiada pela fé ingênua dos primeiros peregrinos, mas pelas ambições de 2 monarcas e pela pressão de um continente que já havia provado o sabor do poder. A Segunda Cruzada, 1147 a 1149. A Europa despertou em luto e fúria quando chegaram as notícias da queda de Edessa. Pela primeira vez desde a conquista de Jerusalém, os cristãos haviam sido expulsos de um dos reinos cruzados. As igrejas se encheram de sermões que falavam de castigo divino, e os cronistas pregavam que apenas uma nova cruzada poderia redimir os pecados do mundo cristão. Em 1146, o Papa Eugênio III, antigo discípulo de Bernardo de Claraval, promulgou uma bula que convocava os fiéis a empunhar novamente a cruz. Mas o fervor já não provinha do povo, e sim dos tronos. Era a era das cruzadas dos reis. Na França, o jovem Luís VII, movido tanto pela devoção quanto pelo desejo de glória, foi o primeiro a responder. Seu reinado havia começado com tensões políticas e uma guerra civil, e via na cruzada uma oportunidade para limpar sua imagem e unir sua nobreza. Ao seu lado, sua esposa, Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais influentes da Idade Média, jurou acompanhá-lo. Na Alemanha, o imperador Conrado III do Sacro Império também aceitou o chamado papal, embora com menos entusiasmo. Seu reino estava dividido e seu exército carecia de coesão. Ainda assim, o anúncio de que 2 monarcas marchariam juntos para a Terra Santa comoveu toda a Europa. A pregação da cruz ficou a cargo de Bernardo de Claraval, o monge cisterciense mais venerado de seu tempo. Sua palavra inflamou multidões. Nas praças e catedrais, Bernardo erguia os braços e prometia indulgências eternas àqueles que partissem. Sua voz, descrita como grave e luminosa, fez chorar cavaleiros endurecidos pela guerra. O fervor voltou a se espalhar, mas desta vez misturado ao peso da política. Os príncipes viam na cruzada tanto uma penitência quanto uma empresa diplomática. Na primavera de 1147, os 2 exércitos, o alemão e o francês, iniciaram sua marcha para o Oriente. Estima-se que mais de 200.000 homens empreenderam a viagem, incluindo soldados, clérigos, nobres e peregrinos. Ao contrário da primeira cruzada, esta expedição contava com uma organização mais formal e com apoio logístico do Império Bizantino.
Mas a magnitude da empresa logo revelou seus próprios males: excesso de confiança, pouca disciplina e rivalidades entre monarcas. O imperador bizantino Manuel I Comneno, neto de Aleixo, recebeu-os com cortesia e desconfiança. Temia que os cruzados, mais que aliados, se tornassem invasores. Conduziu-os rapidamente através do Bósforo para evitar conflitos com a população local. No entanto, as tensões eram inevitáveis. Os soldados ocidentais saquearam aldeias e provocaram distúrbios, e os bizantinos, em resposta, limitaram seu acesso a recursos. Os velhos fantasmas de desconfiança entre Oriente e Ocidente ressurgiam sob as mesmas bandeiras da cruz. O exército de Conrado III foi o primeiro a avançar para a Anatólia, em direção a Dorileia, o mesmo cenário onde os cruzados haviam triunfado meio século antes. Mas o terreno já não lhes era favorável. Os turcos seljúcidas, especialistas em guerra de guerrilha, esperaram os alemães nas colinas. Em outubro de 1147, a emboscada foi total. A cavalaria pesada, incapaz de manobrar, caiu sob uma chuva de flechas. Milhares de soldados morreram e o próprio Conrado mal escapou com vida. Ferido e humilhado, retirou-se para Nicéia a fim de reorganizar suas forças. O exército francês de Luís VII, que avançava atrás, encontrou ruínas e cadáveres. O calor e a falta de provisões dizimaram suas fileiras. Na passagem de Laodiceia, os turcos atacaram novamente e os cruzados, exaustos, mal conseguiram se defender. Leonor da Aquitânia, montando entre os cavaleiros de Poitiers, presenciou a debacle. As fontes contemporâneas narram sua firmeza e seu crescente desdém pela inaptidão de seu marido. A cruzada, que havia começado com entusiasmo real, transformava-se em uma via crucis. Ambos os exércitos finalmente se reagruparam em Antioquia no fim de 1147. Ali, o príncipe Raimundo de Poitiers, tio de Leonor, recebeu-os com honras. Antioquia era então um bastião cruzado brilhante e próspero, mas rodeado de inimigos. Raimundo propôs atacar Alepo, centro do poder zêngida. Porém, Luís VII, desconfiando das intenções de sua esposa e de seu anfitrião, rejeitou a ideia e continuou rumo a Jerusalém. A relação entre os monarcas se fraturou irremediavelmente e a cruzada perdeu seu sentido de unidade. Em 1148, em Jerusalém, os reis da França e da Alemanha reuniram-se com o rei Balduíno III para decidir o passo seguinte. Acordou-se atacar Damasco, então uma das cidades mais ricas e simbólicas da Síria. O plano, mal concebido desde o início, resultou em desastre. Os exércitos cruzados concentraram-se nos arredores da cidade, mas a logística falhou. O calor, a falta de água e as rivalidades entre nobres paralisaram a ofensiva. No quarto dia, os comandantes começaram a retirar-se, temendo um contra-ataque maciço. O que deveria ser o golpe decisivo tornou-se humilhação. O fracasso de Damasco selou o destino da Segunda Cruzada. Os reis retornaram à Europa com seus exércitos dizimados e seu prestígio destruído. Na Alemanha, Conrado foi recebido com silêncio. Na França, Luís VII com desdém. A reputação de Bernardo de Claraval ficou manchada. Muitos o acusaram de ter prometido milagres falsos. O monge, abatido, escreveu que a derrota não era culpa de Deus, mas dos pecados dos homens. Mas o dano estava feito. A cruzada, que deveria restaurar a fé, havia demonstrado a decadência moral e política da cristandade. No Oriente, os muçulmanos celebraram a vitória. Nur ad-Din, filho de Zeng, consolidou seu poder sobre a Síria, estendendo seu domínio sobre Alepo e Damasco. Sob seu governo, a ideia de unidade islâmica fortaleceu-se como nunca. Construiu madraças, hospitais e fortificações e apresentou-se não apenas como governante, mas como protetor do Islã frente ao invasor. Seu exemplo inspiraria uma nova geração de líderes. Em sua corte, um jovem curdo chamado Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conhecido mais tarde como Saladino, aprendia os princípios da guerra e da piedade. O surgimento de Saladino. Nas décadas posteriores ao fracasso da Segunda Cruzada, o equilíbrio de poder no Oriente mudou silenciosamente. Enquanto os reinos cruzados se fragmentavam em disputas internas e dependiam cada vez mais da ajuda europeia, o mundo islâmico, antes dividido por rivalidades tribais e dinásticas, começou a reunificar-se sob uma nova figura. Seu nome era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, nascido em 1137 em Tikrit,
às margens do Tigre, dentro de uma família curda a serviço dos Zêngidas. Ninguém podia imaginar que aquele jovem tímido e estudioso chegaria a ser o maior adversário que os cruzados jamais enfrentariam. Sua infância transcorreu entre o rigor do deserto e a disciplina da corte militar de Nur ad-Din, filho de Zeng. Desde cedo mostrou pouco interesse pela guerra e mais pelo estudo do Corão, da poesia e da filosofia. Mas o destino o empurrou para o campo de batalha. Seu tio Shirkuh, general de Nur ad-Din, levou-o consigo às campanhas na Síria e no Egito. Ali, Saladino aprendeu a arte da estratégia e da diplomacia, observando como as alianças podiam valer tanto quanto as espadas. Era reservado, mas sua mente calculista e sua profunda fé distinguiam-no mesmo entre os veteranos. Naqueles anos, o poder dos Fatímidas do Egito, uma dinastia xiita enfraquecida, desmoronava. Nur ad-Din, sunita, via uma oportunidade de estender sua influência sobre o Vale do Nilo e assim cercar os cruzados. Em 1164, enviou Shirkuh à frente de uma expedição, com Saladino como seu lugar-tenente. As campanhas foram breves, porém decisivas. Quando o vizir egípcio Shawar foi assassinado, o próprio Shirkuh assumiu o cargo de vizir, embora morresse pouco depois. Seu sobrinho, com apenas 29 anos, herdou o título e o exército egípcio. Ninguém imaginava que aquele homem calado consolidaria um dos impérios mais poderosos do Islã medieval. Já como vizir do Egito, Saladino mostrou uma mistura singular de piedade e astúcia. Dissolveu o califado fatímida e restaurou a autoridade do califado abássida de Bagdá, eliminando séculos de divisão religiosa. Ordenou construir escolas corânicas, hospitais e mesquitas e substituiu a administração corrupta por uma estrutura mais disciplinada. Não governava como um tirano, mas como um reformador. Sua justiça era severa, porém equitativa. Gozava da confiança do povo, dos ulemas e dos soldados. Logo, o nome de Saladino passou a ser pronunciado com respeito em Damasco, Alepo e Cairo. Seu objetivo não era apenas político. Acreditava que o Islã devia apresentar-se unido diante dos cruzados e não como uma soma de principados rivais. Em suas cartas, falava de purificar a casa do Islã e reunir o corpo dividido dos crentes. Seu caráter devoto impressionava até seus inimigos. Dormia poucas horas, jejuava com frequência e rezava com fervor. Contudo, sob essa espiritualidade havia uma mente estratégica formidável. Em apenas uma década controlou o Egito, a Síria e parte da Mesopotâmia. Sua autoridade estendia-se desde o Mar Vermelho até o Eufrates. Pela primeira vez desde os tempos do profeta, o mundo muçulmano tinha um líder capaz de enfrentar o Ocidente cristão como um único bloco. Enquanto isso, nos reinos cruzados, a desunião aumentava. O reino de Jerusalém, governado por Amalrico I, buscava expandir-se para o Egito a fim de conter o poder de Saladino. Em 1169, lançou uma invasão naval apoiada pela frota bizantina. Mas a empresa fracassou estrondosamente. As defesas de Saladino resistiram e a aliança entre Bizâncio e Jerusalém dissolveu-se em acusações mútuas. A partir desse momento, a supremacia militar mudou de mãos. O Islã deixava de ser o inimigo dividido de outrora. Os cruzados, por sua vez, transformavam-se em reinos isolados. A figura de Saladino não tardou em adquirir um halo de lenda. Era um guerreiro austero, inimigo do luxo, que pregava pelo exemplo. Vestia roupas simples e repartia entre os pobres o espólio de guerra. Sua clemência era célebre. Perdoava inimigos vencidos, cuidava dos feridos e libertava prisioneiros por misericórdia ou fé. Até os cronistas francos, acostumados a retratar os muçulmanos como bárbaros, o descreveram com respeito. Guilherme de Tiro chamou-o de prudente, moderado e nobre, enquanto outros o compararam aos cavaleiros cristãos mais virtuosos. Durante os anos 1170 e 1180, Saladino consolidou seu império. Em 1174, após a morte de Nur ad-Din, herdou Damasco e Alepo. Com diplomacia e força, unificou a Síria sob sua bandeira. Dali preparou sua ofensiva final contra os reinos cruzados. Compreendia que a chave estava em Jerusalém. Enquanto a Cidade Santa permanecesse sob domínio cristão, a cruzada continuaria viva. Não buscava apenas uma vitória militar, mas uma restauração espiritual. Seus pregadores proclamavam que Deus enviara Saladino para libertar os lugares sagrados do Islã e seu exército o seguia como a um profeta.
O reino cristão, entretanto, caía em decadência. Os anos de paz haviam amolecido os nobres, que preferiam as intrigas cortesãs ao combate. O rei Balduíno IV, conhecido como o Rei Leproso, governava com sabedoria, mas sua doença o debilitava dia a dia. As facções rivais na corte, lideradas por Guy de Lusignan, Reinaldo de Châtillon e os Templários, dilaceravam a unidade. Nesse contexto de ambição e enfermidade, Saladino observava e esperava. Sabia que a paciência era sua melhor arma. Em 1182 lançou uma série de incursões pela Galileia e pela Transjordânia, testando a defesa cruzada. Os templários responderam com ferocidade, mas sem coordenação. Em 1183 tentou sitiar Jerusalém, embora sem sucesso. Seu verdadeiro propósito era enfraquecer o ânimo inimigo. 2 anos depois, quando Balduíno IV morreu e o trono caiu nas mãos de Guy de Lusignan, o equilíbrio rompeu-se. O novo rei, impulsivo e arrogante, permitiu que Reinaldo de Châtillon atacasse caravanas muçulmanas em pleno período de trégua, inclusive uma que transportava familiares de Saladino. Isso foi o detonante. O sultão do Islã convocou seus emires e pregadores. Sob as bandeiras verdes e negras, seu exército reuniu-se em Damasco com milhares de cavaleiros. O objetivo era claro: punir a traição e destruir o poder cruzado de uma vez por todas. Seu destino seria decidido nas colinas secas da Galileia, onde os cruzados cometeriam o erro mais fatal de toda a sua história. Era o prelúdio de uma batalha que mudaria o curso do mundo. A Batalha de Hattin. A Batalha de Hattin, 1187. O amanhecer de 4 de julho de 1187 surgiu sobre as colinas secas da Galileia com um sol abrasador que prometia fogo antes do meio-dia. Diante daquela paisagem inóspita, 2 exércitos se preparavam para enfrentar-se em uma das batalhas mais decisivas da Idade Média. De um lado, o exército do Reino de Jerusalém, composto por cavaleiros templários, hospitalários e senhores feudais, liderados pelo rei Guy de Lusignan. Do outro, o exército unificado do Islã sob o comando do sultão Saladino, que havia jurado libertar Jerusalém ou morrer tentando. O que estava prestes a ocorrer selaria para sempre o destino dos reinos cruzados. As tensões haviam se acumulado durante meses. A trégua entre cristãos e muçulmanos fora violada por Reinaldo de Châtillon, senhor de Querac, que atacara uma caravana muçulmana que viajava rumo a Meca, capturando mulheres e comerciantes. Entre os prisioneiros encontravam-se familiares de Saladino. O sultão, indignado, jurou que mataria Reinaldo com as próprias mãos. A resposta foi imediata. Mobilizou um exército de mais de 30.000 homens desde Damasco, composto por cavaleiros curdos, turcos, árabes e egípcios. As bandeiras negras ondulavam ao vento com a inscrição da Shahada, a profissão de fé islâmica. O exército cristão, por sua vez, estava dividido e mal aconselhado. O senescal Raimundo III de Trípoli, mais prudente, havia advertido o rei Gai que não devia abandonar as fortificações de Séforis, onde havia água e defesa natural. Mas a pressão dos templários e de Reinaldo o convenceu a marchar ao encontro de Saladino. Foi um erro fatal. Na noite de 2 de julho, os cruzados abandonaram Séforis rumo a Tiberíades, com a intenção de socorrer a fortaleza que o inimigo sitiava. O calor era insuportável e as reservas de água insuficientes. Os soldados marchavam sob um sol implacável, rodeados pelo deserto e pelos exploradores muçulmanos que os assediavam com flechas. Saladino havia planejado essa armadilha com precisão. Ordenou incendiar a relva seca das colinas para envolver o inimigo em fumaça e calor. Os cristãos, sedentos, exaustos e desorientados, chegaram ao amanhecer do dia 3 às proximidades de um promontório conhecido como os Chifres de Hattin, 2 colinas gêmeas que dominavam o vale. Ali acamparam, cercados pelo inimigo. Durante a noite, os muçulmanos entoavam salmos e tocavam tambores, impedindo o descanso dos cruzados. O ar ardia e a água havia acabado. Ao amanhecer de 4 de julho, Saladino deu a ordem de ataque. Sua cavalaria leve cercou o acampamento cruzado, lançando chuvas de flechas de todas as direções. Os cavaleiros templários tentaram uma carga, mas a inclinação e o terreno pedregoso os tornaram vulneráveis. Os arqueiros muçulmanos miravam nos cavalos, sabendo que sem montaria o cavaleiro era um alvo fácil. A fumaça das fogueiras misturava-se com a poeira e os gritos.
Sob o estandarte da Vera Cruz, os cruzados resistiam com desespero, mas o calor e a sede os destruíam mais rápido que as espadas. No centro do campo, Guy de Lusignan ordenou proteger a relíquia sagrada, a cruz onde, segundo a tradição, Cristo fora crucificado. Era o símbolo do reino e de sua fé. Os portadores da cruz foram cercados e abatidos. A relíquia caiu em mãos muçulmanas, uma perda simbólica que estremeceu toda a cristandade. Os cronistas muçulmanos narram que os soldados de Saladino choraram de alegria ao vê-la capturada e que o sultão, ao contemplá-la, inclinou a cabeça em silêncio como gesto de respeito por seu significado. No meio da tarde, o exército cruzado se desintegrou. Os templários lutaram até o último homem, enquanto os hospitalários tentavam abrir uma brecha para fugir sem sucesso. Os infantes exaustos jogaram fora suas armas e pediram água. Muitos foram executados no ato. O rei Guy e os principais nobres foram capturados. Entre eles estava também Reinaldo de Châtillon, o homem que provocara a guerra. Quando foi levado diante do sultão, Saladino lhe ofereceu água, um gesto de misericórdia que, segundo o costume árabe, significava perdão, mas negou a Reinaldo. Depois aproximou-se, desembainhou sua cimitarra e o decapitou com as próprias mãos, cumprindo seu juramento. Ao rei Guy, porém, ele perdoou. A justiça e a clemência encontravam-se em um mesmo ato. A batalha durou menos de um dia. As baixas cristãs foram enormes. Calcula-se que mais de 20.000 homens morreram no campo. Os prisioneiros templários e hospitalários foram executados por ordem do sultão, considerados inimigos irreconciliáveis do Islã. As relíquias, os estandartes e os tesouros do exército cruzado passaram para mãos muçulmanas. A derrota foi total. O reino de Jerusalém havia perdido seu exército, sua cruz sagrada e seu poder militar. Nos dias seguintes, Saladino avançou sem resistência. Tiberíades, Nazaré, Acre, Jafa e Ascalon caíram uma após a outra. As guarnições cruzadas se renderam ou fugiram para os portos. Apenas Tiro resistiu, defendida por Conrado de Monferrato. Em 2 de outubro de 1187, após 3 meses de campanha, Saladino entrou triunfalmente em Jerusalém. A cidade que os cruzados haviam conquistado com sangue quase um século antes voltava ao domínio muçulmano. Mas o sultão não permitiu um saque. Recordando os massacres de 1099, ordenou uma entrada pacífica. Os cristãos foram autorizados a deixar a cidade mediante resgates razoáveis, e aqueles que não podiam pagar foram libertados por caridade. As igrejas foram respeitadas e os muçulmanos limparam o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, cobrindo de incenso o chão onde os templários haviam instalado seus quartéis. O gesto comoveu até os inimigos. Os cronistas francos admitiram que Saladino mostrara mais piedade que os cristãos em sua hora de vitória. Na Europa, a notícia caiu como um trovão. Jerusalém, o coração do mundo cristão, havia sido perdida. O Papa Urbano III, ao saber, morreu de tristeza, segundo as crônicas. As igrejas tocaram sinos fúnebres e em todas as cortes da Europa falou-se de uma nova cruzada, maior, mais poderosa, mais desesperada que as anteriores. 3 reis, Ricardo Coração de Leão, Filipe II da França e Frederico Barba Ruiva, preparavam-se para marchar ao Oriente. A queda de Jerusalém havia despertado o velho espírito cruzado, mas desta vez não seria uma guerra de penitentes nem de profetas. Seria uma cruzada de monarcas, espadas e ambições. E sua história começaria com o rugido de 3 coroas em aliança, a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, 1189 a 1192. O mundo cristão despertou de seu letargo com uma única palavra que atravessou reinos e oceanos: Jerusalém. A queda da Cidade Santa em 1187 foi um golpe tão profundo que nem os reis nem os papas puderam ignorá-lo. De Roma a Londres, de Viena a Paris, os sermões ardiam nos templos. O Papa Gregório VIII, sucessor de Urbano III, emitiu a bula Audita Tremendi, na qual descrevia a perda de Jerusalém como uma ferida no corpo de Cristo. Era um chamado universal. Mas desta vez a cruzada não seria empreendida por camponeses ou senhores menores, seria a cruzada dos reis. O primeiro a responder foi o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico I Barba Ruiva, um monarca veterano de barba branca e fama de invencível. Governava havia mais de 30 anos e esmagara rebeliões,
enfrentara papas e submetera várias cidades italianas. Ao seu chamado uniram-se dois monarcas jovens, porém ambiciosos, Filipe II Augusto da França e Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão. 3 coroas, 3 exércitos e um único objetivo: devolver Jerusalém à cristandade. A partida do imperador foi uma marcha monumental. Na primavera de 1189, Barba Ruiva cruzou o Danúbio à frente de quase 100.000 homens, uma força colossal para a época. Atravessou a Hungria, Sérvia e Bulgária, chegando a Constantinopla, onde o imperador bizantino Isaac II Ângelo, temeroso, tentou deter seu avanço. Após tensas negociações, os alemães cruzaram o Bósforo e penetraram na Anatólia, enfrentando os turcos seljúcidas com êxito arrasador. Mas o destino reservava um giro trágico. Em 10 de junho de 1190, enquanto atravessavam um rio na Cilícia, Frederico Barba Ruiva se afogou. Sua morte devastou o exército. Muitos regressaram à Europa e apenas um pequeno contingente chegou à Terra Santa. O sonho imperial terminara antes de começar. Enquanto isso, Ricardo e Filipe II embarcaram do Mediterrâneo Ocidental com frotas separadas. A viagem foi marcada por rivalidades e tempestades. Na Sicília, Ricardo teve de intervir nos conflitos sucessórios após a morte do rei Guilherme II. Ali mostrou seu caráter, impetuoso, altivo e carismático. Libertou sua irmã Joana, viúva do rei, e exigiu tributo do novo monarca siciliano. Quando a população se rebelou, a cidade de Messina foi saqueada. Os cronistas o descreveram como um rei que amava a guerra tanto quanto a música, feroz em combate, refinado em palavras. Em março de 1191, uma tempestade dispersou a frota inglesa perto de Chipre. O governante da ilha, Isaac Comneno, recusou-se a ajudar os náufragos e capturou alguns deles. Ricardo respondeu com fúria. Em poucos dias de campanha, invadiu a ilha, derrotou Isaac e tomou o controle total de Chipre. Foi uma conquista estratégica. A ilha serviria como base naval para as operações cruzadas. Ricardo a entregou mais tarde aos Templários, marcando o início do domínio latino no Mediterrâneo Oriental. Finalmente, em junho de 1191, as frotas inglesa e francesa chegaram às costas da Palestina, onde o cerco de Acre durava quase 2 anos. Os cruzados, exaustos e doentes, haviam resistido ao assalto de Saladino com dificuldade. A chegada dos reis mudou tudo. Ricardo dirigiu a ofensiva com disciplina e brutalidade. Mandou construir catapultas gigantes, às quais deu nomes como Deus concede a vitória, e organizou turnos de assalto dia e noite. Após semanas de combate, a cidade caiu, mas a vitória tingiu-se de sangue. Diante do descumprimento de um acordo de reféns, Ricardo ordenou executar mais de 2.000 prisioneiros muçulmanos. Foi um dos episódios mais sombrios de sua campanha. Acre, no entanto, tornou-se o novo quartel-general cruzado. Ali começaram as desavenças entre os monarcas. Filipe II, doente e ciumento do prestígio de Ricardo, regressou à França deixando apenas uma pequena guarnição. A partir desse momento, a Terceira Cruzada transformou-se na cruzada pessoal de Ricardo Coração de Leão. O rei inglês marchou rumo ao sul, conquistando Jaffa e Ascalon e derrotando os exércitos muçulmanos em Arsuf, em 7 de setembro de 1191. Foi uma vitória magistral. Em pleno combate, quando a cavalaria templária atacou antes do tempo, Ricardo soube transformar o caos em triunfo. Sua disciplina e coragem pessoal o converteram em lenda até entre seus inimigos. Os cronistas muçulmanos narram que Saladino, ao ver sua bravura, ordenou a seus homens que respeitassem a vida dos prisioneiros ingleses. 2 inimigos, distintos na fé mas iguais na honra, começavam a admirar-se mutuamente. Durante os meses seguintes, as duas forças se enfrentaram em um jogo de estratégia e desgaste. Saladino evitava o combate direto, preferindo a guerra de atrito. Queimava poços, devastava campos e esperava o esgotamento cristão. Ricardo, por sua vez, manobrava com inteligência, assegurando portos e rotas de abastecimento. Ambos sabiam que Jerusalém era o prêmio final, mas também sua condenação. Em dezembro de 1191, o exército cruzado chegou a menos de 20 quilômetros da Cidade Santa. Porém, as chuvas torrenciais, a falta de água e o temor de ficar sitiado os obrigaram a deter-se. Ricardo, consciente de que não poderia manter a cidade se a conquistasse, tomou a decisão mais amarga:
retirar-se. A campanha continuou por mais um ano, marcada por escaramuças, tréguas e negociações. Ricardo e Saladino trocaram cartas diplomáticas cheias de cortesia e respeito. Segundo as crônicas, o sultão enviou frutas, cavalos e médicos ao acampamento inglês quando o rei adoeceu. Nenhum dos dois podia vencer completamente o outro. A guerra havia se convertido em um duelo entre dois homens, espelho de duas civilizações. Finalmente, em setembro de 1192, ambas as partes acordaram um tratado de paz. Os cruzados conservariam a faixa costeira de Jaffa até Tiro, e os peregrinos cristãos poderiam acessar livremente Jerusalém, que permaneceria sob controle muçulmano. O acordo foi selado com honra mútua. Ricardo partiu rumo à Europa, deixando para trás um território reduzido, porém estável. Saladino, exausto, retirou-se para Damasco, onde morreria um ano depois, em 1193, sem riquezas nem palácios, tendo distribuído tudo entre os pobres. A Terceira Cruzada não recuperou Jerusalém, mas restaurou algo que as anteriores haviam perdido: o respeito entre inimigos. Nos campos de batalha do Levante, a figura do guerreiro santo deu lugar à do cavaleiro honrado, e nesse equilíbrio nasceu uma das rivalidades mais admiradas da história. Nos anos que se seguiram, as crônicas cristãs e muçulmanas elevariam ambos os protagonistas ao estatuto de lenda. O eco de seu enfrentamento perduraria por séculos e seu duelo ficaria gravado na memória do mundo medieval. Ricardo Coração de Leão e Saladino, o cristão e o sultão, o aço e a fé frente a frente. O duelo entre Ricardo e Saladino. Nos areais do Levante, sob um sol implacável e entre o murmúrio do vento que roçava as tendas de campanha, enfrentaram-se não apenas dois exércitos, mas dois mundos. Ricardo I de Inglaterra, símbolo da cavalaria cristã, e Salah ad-Din, o sultão do Islão, encarnaram em suas pessoas o confronto mais nobre e contraditório das cruzadas. O da fé contra a fé, mas também o da honra contra o fanatismo. A sua guerra não foi apenas de aço, mas de caráter, e nela ambos descobriram que o inimigo podia ser tão digno quanto um aliado. Após a tomada de Acre em 1191, Ricardo havia demonstrado ser um estrategista brilhante e um líder temido. O seu carisma mantinha unido um exército fatigado, formado por nobres franceses, ingleses e normandos. Saladino, por sua vez, governava um império que se estendia do Egito até a Síria, sustentado por uma lealdade que nascia mais do respeito do que do medo. Ambos compreendiam que a guerra não podia prolongar-se eternamente. Contudo, enquanto Jerusalém permanecesse em mãos muçulmanas, nenhum cruzado aceitaria a paz. A rivalidade começou no campo de batalha, mas logo se tornou numa competição de virtudes. Na Batalha de Arsuf, Ricardo demonstrou um valor feroz. Cavalgou à frente da sua cavalaria templária, reorganizou as linhas sob fogo inimigo e rejeitou 3 investidas da infantaria de Saladino. Os cronistas muçulmanos, longe de desprezá-lo, admiraram-no. Ibn Shaddad, biógrafo do sultão, escreveu: "Jamais vi um rei tão forte nem tão firme no combate." Por sua parte, os cavaleiros cruzados consideravam Saladino o único inimigo digno da sua cruz. Após a vitória em Arsuf, Ricardo avançou em direção a Jaffa, consolidando uma base na costa. Os seus engenheiros reforçaram as muralhas enquanto a sua frota assegurava o abastecimento desde Chipre. Saladino respondeu com incursões rápidas, queimando aldeias e cortando rotas, evitando confrontos diretos. Era uma guerra de desgaste, um tabuleiro de areia onde cada movimento custava vidas e esperanças. Ambos sabiam que a verdadeira batalha era psicológica. Quem esgotasse primeiro o outro venceria sem necessidade de cerco. Entre os dois líderes surgiu um respeito mútuo que surpreendeu os seus contemporâneos. Quando Ricardo adoeceu de febre em 1192, Saladino enviou médicos e frutas frescas ao seu acampamento. Os emissários do sultão levaram neve do Monte Líbano para aliviar a sua temperatura e até lhe ofereceram novos cavalos quando souberam que o rei havia perdido os seus. Numa época em que o inimigo costumava ser demonizado, esses gestos pareciam impossíveis. Os cruzados viam em Saladino um cavaleiro muçulmano e os muçulmanos em Ricardo um rei sem duplicidade. A guerra havia dado lugar a uma competição de honra. As negociações entre ambos foram constantes. Mais de uma vez se propôs uma aliança matrimonial.
que a irmã de Ricardo, Joana de Inglaterra, se casasse com o irmão de Saladino, Aladil, e que Jerusalém ficasse como dote partilhado entre ambas as religiões. A ideia, embora audaciosa, foi rejeitada pelos clérigos de ambas as partes. Nem Roma nem Damasco estavam prontas para imaginar uma cidade sagrada sob dois credos. Ainda assim, os contactos diplomáticos entre ambos os exércitos nunca cessaram. Ricardo admirava a inteligência e a serenidade do sultão. Saladino reconhecia a nobreza do rei inglês, embora nunca baixasse a guarda perante a sua ambição. No verão de 1192, a guerra atingiu o seu clímax. Saladino lançou um ataque surpresa sobre Jaffa, esperando tomar a cidade antes do regresso de Ricardo. A guarnição foi superada e os muçulmanos ocuparam grande parte da urbe, mas o rei inglês, ao saber disso, embarcou imediatamente com uma pequena frota, desembarcou ao amanhecer e liderou um contra-ataque desesperado. Vestido com a sua cota de malha, espada na mão, lutou durante horas entre as ruas estreitas, expulsando os invasores quase sem apoio. Os muçulmanos apelidaram-no de Malik al-Diyaf, o rei valente. Saladino, ao saber disso, interrompeu o combate. "Não desejo destruir um homem que luta como um leão", disse. Ambos os líderes compreenderam que o seu conflito havia atingido um ponto de equilíbrio. Nenhum podia derrotar completamente o outro. Jerusalém permanecia sob domínio muçulmano, mas os cruzados mantinham o controle da costa. A guerra havia se transformado num duelo de vontades, numa disputa entre a resistência e a razão. Os soldados exaustos pediam tréguas. Os peregrinos morriam de fome nos acampamentos. A Europa, distante, havia perdido o entusiasmo inicial. Era momento de falar de paz. Os encontros finais entre os emissários de ambos os lados foram cheios de respeito. Saladino enviou presentes a Ricardo: cavalos árabes, tecidos de seda e um anel de ouro. Ricardo respondeu com uma espada templária e um manto vermelho bordado com a cruz. Não houve abraços nem cerimônias, apenas o reconhecimento tácito de que ambos haviam elevado a guerra a um código de honra. Em cartas posteriores, Ricardo diria: "Saladino foi o maior entre os infiéis e a sua virtude superou a de muitos cristãos." Em setembro de 1192, firmou-se a paz. Os termos foram moderados. Os cristãos conservariam os portos desde Jaffa até Tiro e garantia-se o livre acesso de peregrinos a Jerusalém. Os templários manteriam algumas fortalezas costeiras e os muçulmanos conservariam a Cidade Santa. Não houve vencedores nem vencidos, mas dois homens que entenderam que a guerra também tem limites. Quando Ricardo partiu para a Europa, Saladino cavalgou até uma colina próxima e observou as embarcações inglesas desaparecerem no horizonte. Não celebrou, não humilhou o seu inimigo, apenas rezou em silêncio. Esse gesto selou o fim do confronto mais lendário da Idade Média, um duelo que transcendeu as espadas e se gravou na memória de duas civilizações. Um mês depois, ambos os exércitos começaram a sua retirada. Mas antes que o eco da guerra se apagasse, faltava ainda o ato final, o pacto formal que asseguraria a frágil paz entre o Islão e a cruz, conhecido como o Tratado de Ramla. O Tratado de Ramla, 1192. O ar de verão na Palestina ardia como uma forja quando as delegações cristã e muçulmana se reuniram em Ramla, uma pequena planície entre Jaffa e Jerusalém. Era setembro de 1192. As campanhas haviam esgotado ambos os lados, as cidades estavam em ruínas, os exércitos dizimados, as colheitas perdidas. A guerra, que começara como um mandato divino, tinha se transformado num duelo sem fim. Agora, pela primeira vez em quase um século, as espadas seriam substituídas por palavras. Pelo lado cristão, o rei Ricardo I de Inglaterra, doente e cansado, delegou as negociações aos seus conselheiros Humphrey de Toron e Balian de Ibelin, veteranos do reino de Jerusalém. Pelo lado muçulmano, Saladino enviou o seu irmão Aladil, diplomata prudente e homem de temperamento sereno. Entre eles não havia ódio, mas uma compreensão mútua nascida da guerra. Ambos sabiam que nem a cruz nem a meia-lua podiam apagar o outro do mapa. A paz não era um gesto de fraqueza, mas o reconhecimento de uma realidade que o sangue já demonstrara vezes suficientes. As conversações desenvolveram-se numa grande tenda branca erguida entre os dois acampamentos. Segundo as crônicas, o ambiente era solene e sóbrio.
Os emissários cruzados falavam de peregrinações e rotas seguras, os muçulmanos de justiça e dignidade. O objetivo era simples na aparência e complexo na essência: permitir que Jerusalém continuasse sendo muçulmana, mas aberta ao mundo cristão. Após dias de deliberações, o acordo foi selado com um aperto de mão entre Al-Adil e os representantes de Ricardo. Assim nasceu o Tratado de Ramla, o pacto que pôs fim à Terceira Cruzada. O documento estabelecia 3 pontos fundamentais. Primeiro, Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, mas garantia-se o livre acesso dos peregrinos cristãos aos lugares santos, sem tributos excessivos nem restrições religiosas. Segundo, os cristãos conservariam a faixa costeira desde Jafa até Tiro, assegurando assim as suas rotas marítimas e um refúgio estável na Terra Santa. E terceiro, fixou-se uma trégua de 3 anos e 8 meses entre ambos os mundos, com a promessa de respeitar as fronteiras e proteger os civis. Não havia vencedores, mas também não havia vencidos. Era uma paz prática, nascida da fadiga e do respeito. Quando o tratado foi lido em voz alta perante as tropas, muitos cruzados choraram. Haviam partido sonhando recuperar Jerusalém e regressavam com a promessa de poder rezar diante das suas muralhas. Era pouco para aqueles que haviam perdido irmãos e reis, mas suficiente para os peregrinos que apenas desejavam ver o Santo Sepulcro. Ricardo, consciente da fragilidade do pacto, aceitou-o sem alegria. Sabia que o seu país o esperava e que o seu inimigo, Filipe II de França, já conspirava contra ele na Europa. O seu coração permanecia dividido entre o dever político e a devoção espiritual. Por sua parte, Saladino recebeu a notícia em seu acampamento de Jerusalém com uma mistura de alívio e melancolia. Havia reconquistado a Cidade Santa e defendido a sua fé, mas a guerra consumira-o. O seu império estava exausto, o seu tesouro vazio e a sua saúde debilitada. Nos meses seguintes, repartiria as suas riquezas entre os pobres, como se pressentisse o fim. Quando morreu em março de 1193, apenas um ano após o tratado, encontraram-se apenas algumas moedas na sua bolsa e uma túnica gasta. O conquistador do Islão partira sem mais riqueza que o seu nome. Ricardo, Coração de Leão, nunca regressou a Jerusalém. A caminho da Europa, foi capturado pelo Duque Leopoldo da Áustria e entregue ao imperador Henrique VI, que o manteve prisioneiro durante 1 ano. No seu cativeiro, os jograis cantavam as suas façanhas e os monges copiavam os relatos do seu valor. Morreu em 1199 em França, durante um pequeno assédio, atingido por uma flecha. Com ele desaparecia o último dos reis cruzados lendários. Mas o seu duelo com Saladino, mais do que uma guerra, tornou-se mito. O encontro entre o ideal cristão e a nobreza muçulmana, refletidos num mesmo espelho. O Tratado de Ramla marcou o fim de uma era. Os reinos cruzados sobreviveram algumas décadas mais, defendidos por templários e hospitalários, mas o fervor original tinha se extinguido. As cruzadas seguintes seriam impulsionadas mais pela política do que pela fé, mais pelo ouro do que pela devoção. O que começou como uma promessa de redenção terminou sendo um ciclo de guerras e alianças, onde a honra de alguns poucos homens brilhou brevemente entre séculos de escuridão. Aquele dia de 1192, quando as assinaturas foram colocadas no pergaminho, o vento do deserto soprava entre as tendas como um suspiro de alívio. As lanças cravaram-se no solo, as trombetas calaram-se, e pela primeira vez em 90 anos, a Terra Santa conheceu o silêncio. A cruz e a meia-lua observavam-se à distância, como 2 astros distintos orbitando o mesmo céu. Mas o respiro não duraria. Nas décadas seguintes, a fé voltaria a arder, e novas gerações de reis olhariam novamente para o Oriente, reacendendo o fogo que nunca se extinguiu por completo.